Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a doutora Marcela, sou bióloga, mestre e doutora em biotecnologia e hoje eu vou continuar aquela conversa que a gente estava tendo sobre o que é fermentação, tá? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a importância de consumir alimentos fermentados e os tipos de fermentação. Esse material todo que eu estou apresentando aqui é de uma aula que eu costumava apresentar para os alunos, né, na época que eu dava aula, e também quando eu dou palestras que o pessoal quer saber um pouco mais sobre fermentação. Como eu disse anteriormente, né, caso eu queira ver o primeiro vídeo, vai ter em algum lugar por aqui. A fermentação é uma técnica utilizada para conservar os alimentos. Essa ideia de fermentação voltou a atrair o interesse dos cientistas quando teve o sequenciamento da microbiota humana, que eles viram que a microbiota intestinal era super importante, e com os estudos que surgiram depois, né? Super importante na absorção de nutrientes, na proteção do nosso organismo contra a invasão de outros organismos patogênicos, aumenta a nossa imunidade e também ajuda na nossa síntese de vitaminas. Então o intestino, eles descobriram que tem um papel em toda a nossa saúde. Por exemplo, tem estudos mostrando que tem relação com o humor, tem estudos mostrando que tem relação com o peso, a obesidade está muito ligada aos micro-organismos, tem relação com imunidade, tem relação com várias outras doenças de imunidade ou mentais. E ela depende de vários fatores, como a idade da pessoa, nosso microbiota vai mudando conforme a nossa microbiota de criança é diferente de adolescente depois de adulto, depende da nossa dieta, depende do nosso histórico de doenças, depende da nossa localização geográfica, de onde a gente vive, diferentes populações têm microbiotas diferentes, depende de você ter animais de estimação. Tem vários estudos mostrando que ter animais de estimação é bom para a nossa microbiota, aumenta a diversidade. São muitos fatores que são responsáveis pela a composição da nossa microbiota. Mas o importante é ter um balanço bom entre os micro-organismos que são os nossos micro-organismos amigos, que eles vão nos defender dos micro-organismos que são patogênicos, tá? Com isso surgiu um interesse muito recente com alimentos fermentados e probióticos, tá? O que são probióticos? A definição deles é que são micro-organismos que, quando ingeridos em quantidade adequada, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Só que uma coisa muito importante, esse efeito não é permanente, tá? Então são micro-organismos que você tem que consumir frequentemente. Você pode consumir tanto os probióticos isolados em cápsula, quanto os alimentos que contêm probióticos, como por exemplo um iogurte. Mas uma coisa muito importante, fermentados não são probióticos, tá? Mas eles podem conter micro-organismos probióticos. Então não é porque eu tô tomando uma cerveja que é fermentada que eu vou estar consumindo probiótico. Não tem nada a ver. Alguns alimentos fermentados podem conter micro-organismos que são probióticos, mas isso depende de alguns fatores, como por exemplo não ter sido aquecido, ter passado por um processo de pasteurização. Então, por que é importante eu consumir esses alimentos fermentados? Como a gente viu, a nossa microbiota está relacionada à saúde de todo o nosso corpo. Então é importante a gente consumir porque eles contêm vários micro-organismos diferentes, né? E algum deles tem potencial de agir como probióticos. Tem vários estudos mostrando que o consumo de micro-organismos, mesmo que seja só da capa deles, só do exterior desses micro-organismos, já traz algum benefício à nossa saúde intestinal. Então, é legal porque você está consumindo aí micro-organismos, né? Melhora a biodisponibilidade de vários vitaminas e nutrientes nos alimentos. Normalmente eles são ricos em fibras também, principalmente os vegetais que são fermentados, né? São ricos em micronutrientes, vários ácidos orgânicos e ainda tem os micro-organismos aí que nos fazem bem. Mas eles têm que ser consumidos regularmente, tá? Não é um efeito permanente, ele é temporário, que nem eu falei, a nossa microbiota depende de vários fatores, então um dos fatores é manter o consumo frequente desses alimentos para ajudar a manter nossa microbiota. Um desses alimentos, inclusive, é o kombucha, tá, gente? Se não for pasteurizado. É um jeito super gostoso porque substitui refrigerante também, né? No caso, como chá flit, os outros eu não sei. Inclusive, é uma recomendação, estão tentando mudar as recomendações da Organização Mundial da Saúde para incluir o consumo de alimentos fermentados diariamente nos guias alimentares, tá?
Tem alguns países que já indicam, por exemplo, o consumo do iogurte diariamente. Alimentos fermentados, tem vários estudos mostrando os benefícios dele. Por exemplo, a região do Japão em que as pessoas vivem mais é a região do Japão que mais consome alimentos fermentados. Tem estudos mostrando também que o consumo de kimchi reduz o índice de asma em coreanos adultos, que a soja fermentada diminui o risco de diabetes e pressão alta em japoneses. Tá surgindo aí muito estudo mostrando que realmente o consumo de alimentos fermentados no nosso dia a dia faz bem. Preciso consumir o mesmo alimento todo dia? Não, você pode ir variando. Como chá não, como chá eu tomo todo dia porque realmente ajuda a regular o meu intestino. Mas esses outros alimentos você pode ir variando. Tome iogurte um dia, aí come o kimchi no outro, come o chucrute no outro e vai variando. Não precisa ficar consumindo sempre o mesmo alimento, até porque aumenta a nossa diversidade microbiana. Agora, um assunto muito polêmico, gente. Fermentação natural. O que é isso? Toda fermentação é natural. Sim, é isso mesmo. Toda fermentação é natural. O que existe diferença é de você ter uma fermentação com um starter, que é um conjunto de micro-organismos específicos que você conhece. Por exemplo, quando eu compro fermento biológico para fazer um pão, ou eu compro Saccharomyces para fazer a cerveja. Isso é uma fermentação com starter. Eu estou jogando os micro-organismos do meu endereço lá dentro em grande quantidade. Vai ter também provavelmente alguns do ambiente e tal, mas eles não vão conseguir crescer e atrapalhar essa fermentação, desde que seja tudo higienizado. E a fermentação com starter e a fermentação que é a espontânea, que é no caso, por exemplo, do kimchi, que eu ensinei a receita a fazer, ou chucrute, que você cria um ambiente favorável para os micro-organismos do seu interesse crescerem lá e fermentarem o alimento, impedindo micro-organismos patogênicos. O que as pessoas costumam chamar de fermentação natural é a fermentação espontânea, que é uma fermentação sem starter. O kombucha é fermentado naturalmente? Claro, toda fermentação é natural, né, gente? Só que ele precisa de um starter. Se eu não tiver ganhado o Scooby lá, que vai produzir o kombucha, eu posso deixar o chá aqui dias em um negócio, não vai fermentar, ele vai, na verdade, mofar o chá, porque não tem os micro-organismos que eu preciso para fermentar o chá. Então, essa é uma diferença muito importante. Toda fermentação é natural. A diferença de uma fermentação para outra é fermentação com o starter, que são os micro-organismos do meu interesse, que eu seleciono eles previamente, coloco eles na minha mistura, seja uma bebida, seja um alimento, como por exemplo kombucha, iogurte, cerveja, pão, ou eu tenho os micro-organismos do ambiente que eu vou criar condições favoráveis para que esses micro-organismos fermentem. Como é o caso, por exemplo, do pão de fermentação natural, o pão com o fermento que você faz em casa, o kimchi, chucrute e vários outros alimentos fermentados. Fermentação selvagem também não é um termo científico, tá, pessoal? Isso daí não existe, é mais uma jogada de marketing mesmo. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Caso tenham dúvidas, podem deixar aqui também na caixa de comentários. E até a próxima!